Se eu tivesse que dividir minha vida em algumas partes, uma delas, o início foi com o Beto. Beto, como as pessoas estão ouvindo a gente, como você pode ganhar grana, Betão? Tá contigo, mano. Hello, ladies and gentlemen! Damos início a mais um Coencast. E hoje estou aqui com o meu grande Guru, Roberto Indec. Betão. fala, mano. O puxa-saquismo não acaba nunca. Não acaba nunca, cara. Never ends. Mano, olha só, tem que falar, cara. O Beto, eu acho que se eu tivesse que dividir minha vida em algumas partes, uma delas, o início foi com o Beto. Que bonitinho, que lindo. É um cara que eu admiro. Tem que falar, brother. É um cara que eu admiro muito como profissional e como pessoa. O mercado financeiro tem muito essa visão de um meio que não confiar no outro e um meio que querer passar a perna no outro, ou você ficar naquela, será que o cara... O que ele quer em troca, né? E com o Beto, meu relacionamento com ele sempre foi muito... Uma relação muito boa, uma relação muito de confiança e de admiração e de amizade mesmo. Então, é um cara que eu confio muito, gosto muito dele, e eu tenho certeza que ele também vibra muito com as minhas conquistas, assim como eu vibro também com as conquistas dele. A gente sempre torce um muito pelo outro, então é legal trazer ele aqui e a gente está junto hoje, que a gente vai começar agora a falar sobre um assunto que acredito que seja de extrema relevância hoje, que eu vou perguntar, Beto, como ganhar grana? Você começou a falar isso, eu quero saber, Beto, como posso ganhar grana? Como as pessoas estão ouvindo a gente? Aproveita e deixa o like para você poder também saber, se inscreve no canal, como você pode ganhar grana, Betão? Tá contigo, mano. É isso aí, vamos lá, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí, todo mundo. Só faltou, na verdade, você me apresentar. É verdade. É um simples detalhe. Mas, cara, porra, pra mim você tranquilo. É o cara, meu guru, pô. Quem você é, Beto? Quem eu sou, né? Sou Roberto Indec, sou hoje responsável pela área de análise técnica do Grupo XP. Na verdade, não de hoje, né? Já tem mais de 2 anos e meio, estamos aí nessa. E também analista da Rico desde abril de 2011. Muito tempo aí, né, Rodrigo? Muitas mudanças, o tempo passou muito rápido, é impressionante. De 2011 para cá estamos já quase chegando aí no final de 2019, né? E essa mudança toda, eu acho que trouxe muito mais também essa novidade para os brasileiros, que são as plataformas digitais de investimento, né? Eu acho que isso foi um crescimento impressionante, principalmente de 2014 até aqui. 2011, 12, 13 foram anos difíceis, porque eram anos onde as pessoas ainda não tinham muito acesso a essas plataformas para poder operar, para poder investir. O mercado já tinha começado a abrir ali, lógico, mas você não tinha esse ganho de escala nas redes sociais, né? A gente praticamente não tinha Instagram. Tinha o YouTube, mas eram poucos que tinham começado. O Facebook também acho que já tinha. Twitter, praticamente não. Eu não lembro da gente utilizar o Twitter naquela época lá. Não sei se você já utilizava também. Mas enfim, e aí hoje a gente se encontra de uma maneira assim que para mim era inimaginável, né? Esse crescimento tão forte. E aí a gente pode falar, óbvio que a gente vai entrar no segmento de day trade, que é o seu segmento principalmente, mas eu estava fazendo uma apresentação para a equipe bem recente e eu puxei os dados lá da B3 de janeiro de 2016 até meados de 2019, esse mercado de mini contratos ele cresceu 10 vezes. Uau. 10 vezes. Eu acho que as pessoas não têm muita noção disso em termos de números de negociação de mini contratos, mas hoje o mercado negocia quase 7 milhões de mini contratos por dia. É um número impressionante, né? Contando de mini índice, mini dólar. E há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eram negociados 700 mil contratos dia, né? Mini contratos dia. Então é um número bastante expressivo. Mas enfim, eu fico feliz porque tem muita gente entrando nesse mercado, com a educação financeira crescendo cada vez mais. Eu acho que daqui 5, 10 anos a gente vai ser uma potência muito maior do que a gente é hoje. Isso que é importante. O Brasil hoje, em termos de bolsa, está em que colocação? Sexto, sétimo, oitavo? Tinha lido um negócio desse, né? Mas ele tem potencial de crescer muito mais ainda, né? Pô, a gente já está 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 chegando, né? De CPFs cadastrados, crescendo quase 100 mil por mês, especialmente nos últimos 6 meses. Mas eu acho que nos próximos 5 anos aí a gente tem muita chance de bater nos 5 milhões. E aí, de novo, com o trabalho principalmente das plataformas digitais de investimento, com assessores de investimento, quando eu falo agentes autônomos, com analistas postando em redes sociais, com especialistas falando bastante também em todas as redes sociais, com a gente tem os youtubers hoje, né? Isso é muito importante também para esse crescimento.
A gente tem os influenciadores digitais, né? Muita gente não entende um papel de um influenciador e o papel de um analista, que são papéis muito diferentes. Muito diferente. Eu vou depois contar sobre isso também, a sua opinião. Né? Eu acho que, na minha visão, o influenciador é para trazer as pessoas para o mercado e o analista para ajudar na tomada de decisão. Eu acho que são pontos de vista diferentes, mas as pessoas estão começando a conhecer e se identificar no dia a dia. Eu acho que é um processo normal de aprendizagem. Você falou sobre plataforma digital, né? O que elas proporcionam para quem está começando, nem sabe o que é isso, o que elas proporcionam para as pessoas hoje em dia, quem está entrando nos primeiros passos para os investimentos, independente de quais sejam? Cara, elas proporcionam prosperidade, né? Esperança. Eu acho que a gente vê hoje ainda, putz, quantos milhões de pessoas a gente tem com dinheiro investido na poupança? Se eu não me engano, eram mais de 16 mil pessoas que tinham acima de R$1 milhão na poupança. É um número que chama muita atenção, né? Então você vê, estou falando num número de R$1 milhão. Agora, se a gente for falar de um segmento aí de um número de R$50 mil a R$300 mil, é um número ainda mais expressivo. Se eu não me engano, era próximo de 2, 3 milhões de pessoas. Quer dizer, quando eu falo em prosperidade, é você sair de algo que te traz um retorno, uma rentabilidade ruim dos seus investimentos, para uma rentabilidade positiva e que você possa viver isso ou se organizar melhor para viver isso melhor no futuro. Né? Falando sobre prosperidade, eu queria saber de você, vamos entrar um pouco nesse viés aqui. A gente tem reforma da Previdência, a gente tem outras reformas vindo aí, Bolsonaro, governo novo, não tão novo, né, mas Paulo Guedes, equipe. O que você pode falar para o brasileiro que, nesse momento, está na dúvida se ele fica mais na renda fixa, porque a Bolsa ainda, né, Bolsonaro muito instável com as declarações dele, ou não? Eu quero entrar na Bolsa mesmo, porque muita gente fala que a Bolsa vai até o final do ano fechar perto das máximas, e até ano que vem mais ainda. Falam de 120, 130, 150, 160 mil pontos, 200 mil pontos. O que você pode me dizer sobre isso? Cara, eu acredito no Brasil. Eu acho que a gente tem assim, uma chance enorme de resgatar um monte de pontos importantes, né? Para o país, como já vem acontecendo, inclusive, né? Reforma da Previdência. Reforma da Previdência foi discutida no governo FHC, Lula, Dilma, Temer e não foi. Né? E agora vai. Reforma tributária também é outro ponto extremamente importante para a sociedade como um todo e, a princípio, deve começar a ser negociada, discutida pós-reforma da Previdência no Senado, né? Essa votação, que deve ser em meados de outubro, pelo menos a princípio espera-se isso. E a gente tem outros pontos, como privatizações, concessões. Eu acho que as pessoas acompanham um pouco o trabalho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio. É impressionante o que esse cara vem fazendo. Até para quem puder, aí eu convido a todos para acessar o Twitter dele e acompanhar. Cada dia ele está num lugar diferente do Brasil, inaugurando uma obra. É um negócio de chamar muita atenção, de brilhar os olhos. Muitos falaram sobre isso, entregando obras, né? Falaram bastante. Cara, é um negócio de doido. Né? Você fala, como é que esse cara viaja tanto, todos os dias, trabalha, pragmático e fecha tudo, enfim. Então tem muita coisa para acontecer, né? A gente sabe que essa década é praticamente uma década perdida, né? Mais uma aqui no país, infelizmente, em função de uma economia fraquíssima, para não falar outra coisa. Mas eu acho que a gente tem que olhar com uma visão mais positiva. Não precisa ficar olhando o dia inteiro coisas negativas, como a gente vê que parte da população só olha coisas negativas, só vê as declarações meio polêmicas do presidente, dos filhos dele. Esquece isso, vamos olhar para as coisas que são positivas, porque tem coisa acontecendo e muita coisa acontecendo. Né? A gente vê, por exemplo, a Eletrobras. Você tem a discussão de privatização que já vinha desde o governo Temer também, enfim, suas subsidiárias. A gente tem discussão da CEMIG no governo de Minas Gerais, a gente tem essas obras de infraestrutura que eu falei aí, que o ministro Tarcísio vem fazendo. A gente tem a equipe econômica ali do Paulo Guedes e muitos economistas muito bem assessorados, trabalhando numa série de outras, vamos chamar assim, micro propostas que no futuro essa MP da liberdade econômica também é super positiva. Enfim, as pessoas têm que começar a olhar um pouco mais para as coisas positivas, né? Eu não sei se é a imprensa ou quem é que fica o tempo todo só rasgando pessimismo. Eu acho que tem que esquecer um pouco isso, tem que olhar para o lado positivo também e começar a ler um pouco mais para ter um pouco de massa crítica. Né? Verdade, tem um ranço, né, de falar só mal das coisas, visão pessimista, isso realmente
sei se é coisa do brasileiro, a herança que a gente carrega, ou não sei o que rola aqui. O que você hoje considera, para você mesmo, pessoa física, de repente pessoas também poderiam ter essa visão sobre o que é um bom investimento hoje em dia, em termos de fundos ou imóvel, ou sei lá, o que você acha que é uma coisa interessante numa visão de hoje em dia? Eu costumo falar que para ser um bom investimento, a pessoa primeiro ela tem que definir perfil, prazo e objetivo, né? Quando a gente está falando de perfil, as pessoas têm que entender, por exemplo, que uma pessoa conservadora, em geral, ela pode ter, sim, ações na carteira dela, na carteira de investimento, mas ela vai ter no máximo 5%, no máximo, e ainda dependendo da idade dela, né? Por quê? Porque tem um perfil conservador. Aí você tem pessoas de perfil moderado, tem pessoas de perfil agressivo, costumo falar também de objetivo de investimento, que o objetivo pode ser comprar uma casa, comprar um carro, guardar dinheiro para a faculdade dos filhos, aposentadoria. E você também tem a questão, além de perfil e objetivo, você tem a questão de prazo, né? Se você está olhando curto, médio ou longo prazo. Nenhuma pessoa deve tomar nenhum tipo de decisão antes de ter isso na cabeça, né? A gente vê todos os dias aí algumas pessoas, entre aspas, apanharem nos seus investimentos por causa disso, porque tomam decisão sem saber, sem conhecer, no impulso, porque escutaram A ou B, ou filho do tio, do amigo, e não é assim que as coisas acontecem, né? Cada pessoa tem um perfil e um objetivo diferente de vida. Então isso é importante a gente colocar. Tá, mas o que eu vejo hoje, por exemplo? Eu acho que tem fundos de investimento de crédito privado que estão tendo um retorno expressivo nesse ano de 2019, né? Não só esse ano, mas já alguns já vinham tendo ano passado. Eu ainda acredito na Bolsa de Valores. Eu acho que ainda tem um potencial com toda essa estrutura que eu falei aí agora há pouco, dela andar mais. Se a gente vai chegar em 120, 150, 200, sabe sei lá quanto. Isso eu acho que já é exercício de futurologia, né? Eu deixo muito mais para vocês grafistas olharem para o curto prazo, mas eu acho que tem um potencial positivo. Enfim, são os dois investimentos que eu mais olho hoje. Fundos multimercados também tenho olhado com um pouco mais de carinho. A inflação deve fechar esse ano próximo dos 3,5%, ou seja, o Brasil deve fechar com um ganho real nos seus investimentos de 1,5% esse ano de 2019. O brasileiro tem que começar a prestar atenção mais nisso e olhar com mais carinho investimentos alternativos, e eu chamo de alternativos no sentido para tomar um pouco mais de risco, né? Acabou essa era do rentismo no Brasil. Esquece isso. E o tal do 1% ao mês, que é uma grande idiotice que alguém inventou aí, que não existe. Os investimentos são correlacionados à taxa de juros, né? Sim. Então, 1% ao mês é quando a gente tinha, porque a gente tem um histórico de taxa de juros muito alta. Na época do FHC, por exemplo, a Selic lá, que não era Selic na época, mas a taxa de juros chegou a 40%. Né, era 20 altos. A gente, na época do Lula, que sim, com o tripé macroeconômico, a gente começou a ver uma queda na taxa de juros e hoje a gente está no menor patamar da história. E ficaremos assim por um bom tempo. O brasileiro precisa começar a se acostumar com isso. E isso, no caso, é bolsa. No caso, um Grande dos investimentos parte. alternativos é bolsa, fundos multimercados um pouco mais agressivos também. É claro que você tem aquele investimento, aquela reserva de emergência, que aí é Tesouro Selic, como sempre. Fundos de liquidez diária, que vão pagar mais ou menos 100% do CDI. O que é 100% do CDI? Se os juros hoje está em 6%, o CDI ele é 5,9%. Se os juros for para 5%, provavelmente o CDI vai para 4,9%. Por que eu estou falando provavelmente? Porque o CDI ele fica na casa entre 0,15% e 0,10%, aí abaixo da taxa Selic, né? E uma pessoa que quer entrar na bolsa, né? Já que a gente está falando muito sobre um dos investimentos alternativos muito bons, seria a bolsa, porque a maioria das pessoas tendem a ir para a bolsa saindo dos investimentos baseados no CDI. O que você recomenda? Você que tem essa experiência, né, de chefiar a área de análise das corretoras, o que você recomenda? Quais são os passos, né, passo a passo, para a pessoa que é leiga no assunto, ela poder entrar de uma forma que ela sinta o mais confortável possível? Cara, faz o simples. Compra uma ação da Petrobras, compra uma ação da Vale, compra uma ação do Pão de Açúcar, da Ambev, do Bradesco, do Itaú, do Magazine Luiza. São empresas nacionalmente conhecidas. E aí, a partir de então, você vai começar a acompanhar um pouco a dinâmica do mercado, né? Muitas vezes você faz propaganda já direto para as pessoas entrarem em investimento A, B ou C, Y, Z. Enfim, mas eu acho que quem não entende absolutamente nada de bolsa, primeiro, as pessoas precisam saber o que é um home broker. Né? Tem muita gente que não sabe, isso não é demérito, mas é porque nós não tivemos acesso à educação financeira. Mas, pô, clica lá, home broker, vai no Google, aí você entra, abre uma conta numa plataforma digital de investimento, preenche seu suitability. O que é o suitability? Basicamente é um cadastro que você preenche aí para os órgãos reguladores para falar se você tem um perfil moderado, agressivo ou conservador. De acordo com isso, você estará habilitado para comprar ações ou não. Estando,
vai lá, abre o seu home broker e compra uma ação dessas empresas que eu falei, e aí você começa a acompanhar o mercado. É um processo. Não queira passar na frente de tudo para ganhar um dinheiro que acha que vai ser fácil, porque aí acaba perdendo, é pior ainda. É verdade, dinheiro fácil, você ganha fácil, eles... Vem fácil, vai fácil. Vai Minha mãe fácil. sempre falava isso. Então é isso, também concordo plenamente. Né? A gente, hoje, né, no meu canal, falo muito sobre day trade, não é a única coisa que eu falo, mas eu falo bastante que é o trader, o cara que quer viver disso. Mas eu já falei que eu, na física, para mim, como eu não posso fazer muito day trade pela minha questão de ser analista, tenho várias limitações, eu faço muito swing trade em opções, por exemplo. Então o mercado, mesmo dentro da bolsa, você tem aí uma gama de oportunidades, de alternativas muito grandes. A gente tem hoje swing trade, position trade, buy and hold e day trade em diversos ativos diferentes. Eu sei que isso está relacionado a perfis de risco e de conhecimento e de tempo, de disponibilidade para acompanhar o mercado. Mas a gente tem visto muito as casas de análise que falam sobre buy and hold, ou os próprios influenciadores, como você falou, que falam muito de buy and hold, né, eles ganharem muita notoriedade nesses dias. Buy and hold para longo prazo. Minha pergunta é, sobre o longo prazo, será que as pessoas... o que elas devem acompanhar para realmente elas ganharem dinheiro? Porque buy and hold, para mim, vai ganhar dinheiro. Né? De uma forma ou de outra, ela, né, tende a empresa se valorizar. Só que ela pode perder se ela escolher as empresas erradas. Minha pergunta quais são as fontes que a pessoa, na sua opinião, deve buscar para realmente conseguirem ganhar dinheiro no buy and hold? Rodrigo, primeiro que no Brasil longo prazo é uma piada, né? Vamos falar aí dos últimos 3, 4 presidentes que nós tivemos. A gente teve o Lula, a gente teve Dilma, a gente teve Temer, cada um com um pensamento diferente, um trabalho diferente, uma filosofia diferente. Agora a gente tem o Bolsonaro. Cara, não dá para acreditar em longo prazo nesse país, né? Longo prazo é uma piada. Então, o que as pessoas têm que fazer para quem acredita de fato em longo prazo? Ou investe num fundo, através de um fundo de investimento. Que tem um gestor. Que tem um gestor. Ele é um gestor ativo naquilo. Ele vai o tempo todo buscar oportunidades e investir naquilo que ele acredita naquele determinado momento. Ou você acompanha a sua ação que você compra a cada 15 dias ou uma vez por mês, pelo menos. Né? As pessoas me perguntam, investimento a longo prazo no Brasil, o que você acredita? Eu acho que investimento a longo prazo no Brasil tem validade. Né? As pessoas falam títulos do Tesouro, IPCA, com vencimento 2025, 35, 45, 50. Pô, até lá... Olha esse país nos últimos 20 anos, né? O que dá para esperar nos próximos 20? Não sei. Então é muita incerteza, muita dúvida. Eu acho que longo prazo, realmente, para mim, eu olho aqui como 2, 3 anos no máximo. No máximo. E eu acho que é um timing bom para quem quer começar na bolsa, para quem já opera na bolsa. Mesmo para quem opera buy and hold também, né? Por que eu estou falando isso? Porque as empresas dependem de uma série de fatores, né? Não só como demanda, oferta. Vamos entrar no setor de aviação, né? Setor aéreo. Olha só, se você perguntar para uma pessoa qual empresa no Brasil do setor aéreo dura mais de 20 anos, que você lembra? Vai, de cabeça, Rodrigo. Eu conhecia a Varig. VASP, Transbrasil, isso. Webjet, Avianca, TAM, que não é mais, que virou Latam por outras questões também. É a mesma coisa. Cara, não dá. Você pega o setor de aviação, aí você pega assim, você tem questões para você analisar: demanda, oferta, preço do combustível, o avião caiu, preço dos seguros, crise de aeroportos, tarifação. É tanta coisa que não vale a pena você investir numa ação desse setor. Né? Então é muito ruim. Imagina no longo prazo. Então isso acaba trazendo um pouco a minha justificativa de que longo prazo no Brasil, para mim, é 2, 3 anos no máximo. E mesmo assim, você ainda tem que acompanhar pelo menos uma vez por mês aquela ação que você compra. É porque isso tá tão em alta hoje em dia, né? Esses caras que falam de buy and hold, muitos desses caras são os influencers. Né? E a gente que, tecnicamente, não tem uma base para isso. Hoje em dia, com as redes sociais, o que o influenciador fala virou uma verdade absoluta. Exatamente. O que já não é. Já está totalmente errado. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de analisar mercado. Isso tem que ser respeitado. E você não vê esse tipo de respeito, né? Aquilo que algumas pessoas falam parece que é verdade absoluta. Eu acho isso absolutamente desrespeitoso, bizarro. Que não existe. Que não existe. Mas enfim, outro dia foram criticar um influenciador para mim que o método dele é errado. Pô, não é que é errado, ele pensa daquela forma. Respeita o pensamento dele, a metodologia dele. Não existe esse tipo de coisa, não deve ser, não há uma visão única. O mercado é bom por causa disso. Hoje de manhã mesmo eu estava trabalhando na sala de análise, tinha um analista que estava comprando um ativo, o outro vendendo o mesmo ativo. Por quê? Porque eles estão olhando talvez setups diferentes, eles estão olhando gráficos diferentes, eles estão olhando
timing diferente. Enfim, então tem um pouco disso também, né? Então, mas a minha pergunta é, isso está tão em pauta, está tão em alta. Quando um dia eu falei de swing trade e falei que não era buy and hold, e a pessoa ficou nervosa, falou, não, porque buy and hold, mesmo que caia, eu vou comprar de qualquer jeito, se caiu, melhor ainda, tomara que caia, pra poder comprar mais. Só que, mano, chega uma hora que cai tanto que a pessoa desiste, sai daquilo, fica o dinheiro preso e o custo de oportunidade que ela tem. E a minha pergunta hoje a gente tem, então, para as pessoas que estão ouvindo a gente que não entendem, né, muito bem sobre isso, não conseguem diferenciar o que realmente elas devam seguir, apesar de não existir, ninguém tem bola de cristal e saber o que vai dar certo, né? A pergunta a gente tem os influencers e a gente tem os analistas. Eu sou o meio dos dois, né? Eu sou analista, mas também faço trabalho de redes sociais. Minha pergunta é, quem está certo na história? As pessoas não têm que só acompanhar o Rodrigo. As pessoas têm que ler, têm que estudar, têm que ter massa crítica. Né? O Rodrigo não vai estar 100% certo em 100% das vezes, não. Assim como o analista X ou o influencer Y. Não existe isso. Eu, por exemplo, eu leio de tudo. Né? Eu sigo pessoas nas redes sociais para olhar de política de direita, de esquerda, de centro. Eu quero olhar o que essas pessoas estão falando. Eu preciso ter a minha opinião, eu preciso formar a minha opinião. E as pessoas também precisam fazer um pouco disso, né? Ler um pouco mais, não ficar só lendo notícia de fofoca e etc. Saber o que o jogador de futebol fez na noite anterior, ou sei lá, a atriz, quem brigou lá em Pernambuco, ou sei lá o que, chifrou não sei quem. Pô, vai ler um pouco de notícia de economia, né? Mesmo que você não se interesse, pô, não é possível que você não consiga ver que isso faz diferença na sua vida, no seu bolso, da sua família. Então, eu acho que, pô, é o que eu falo, as pessoas trabalham 8 horas por dia, 40 horas por semana, 160 horas por mês, e não dedicam uma hora do mês para estudar sobre suas finanças pessoais. É assim a vida. Demorou tanto tempo para poder conquistar aquilo e aí devolve para o mercado ou não ganha o que poderia ganhar naquele período. Né? Essa é uma coisa... eu acho que é mais ou menos isso. Não é só questão de devolver para o mercado, ou toma decisões que são péssimas para ele, né? Para essa pessoa. Enfim, mas mesmo, por exemplo, na minha opinião, mesmo sendo utilizando o buy and hold, eu acredito que dentro do buy and hold você tem que ter stop. Estou te falando isso porque eu já sofri com isso. Na época, por exemplo, 2013, 2014 ou 15, agora não sei exatamente que ano que era, teve a questão do OGX. Eu estava comprado em OGX. Sim, eu também. Em PDG também a mesma coisa. Isso é o que você fez uma leitura errada. Só que você fez aquela leitura errada, você tem que ter uma sensação de que você está controlando aquele risco. Então, para isso, você também tem que ter um stop. Pô, se o papel chegou, sei lá, na sua máxima de R$100 e hoje ele custa 80, num curto prazo de tempo ele caiu 20%, é porque alguma coisa está errada. Né? Agora não, você deixa aí de 80, 70, 60, 50 e só vai chorando e olhando aquilo, e aí é aquela tal da ação PN, né, para os netos. Você acaba deixando. Nunca tinha ouvido essa. E vai deixando, mas por isso que eu acho que mesmo a questão do buy and hold tem que ter stop. Se o papel cai 20, 30% da sua máxima num curto prazo de tempo, alguma coisa está errada. E Beto, mudando um pouco o rumo da nossa prosa aqui, você trabalha em corretora, você falou que a bolsa tende a subir, né? Existe uma perspectiva dessa muito grande. A gente hoje bateu mais de 1 milhão de investidores, 1.200.000 mais ou menos, né? Mais ou menos isso, CPFs na bolsa. Eu lembro que quando eu comecei em 2009, a gente tinha 500 mil CPFs ou até menos do que isso. E a meta era chegar 10 anos depois em 5 milhões, mas a gente não conseguiu fazer isso. Da Copa de 2014, Pelé fazendo propaganda para a bolsa. Então, exatamente. Não conseguiu chegar nem perto disso. Qual o papel que você vê? Hoje você trabalha e é sócio também da XP, que é a maior corretora, o grupo de corretoras do Brasil. A XP hoje ela domina o mercado, o market share dela é o maior, né, no mercado, em termos de negociações, né, de contratos futuros, talvez de ações também. Qual a expectativa, quais são as perspectivas que as corretoras, seja a XP ou qualquer outra, podem trazer para democratizar ainda mais os investimentos e faça com que o Brasil não tenha só menos de 1% dos brasileiros investem. Os Estados Unidos é mais de 50%, não sei o pessoal quanto é. Como é que a gente pode ir daqui para lá, para onde eles estão hoje, em termos de corretora, de estrutura, de tudo? Eu vejo que atualmente quase tudo que está ao nosso alcance a gente tenta fazer. Por que eu falo que quase tudo? Porque tudo é impossível sempre, mas quase tudo eu estou falando ter um time grande hoje, por exemplo, de analistas, de influenciadores, trabalhando ativamente
todos os dias nas redes sociais, gerando conteúdo e conteúdo de qualidade. Além disso, fazendo transmissões, tirando dúvidas das pessoas. Ou você tem o direct no Instagram, você pode ir pelo Messenger do Face. YouTube também você pode participar e responder perguntas. É você contratar ou praticamente ter um esquadrão ao serviço da população. É quase isso, né? Então hoje, por exemplo, a nossa equipe tem 15, 16, 17 pessoas que fazem isso diariamente. Né? E eu tenho certeza que isso a gente tende a democratizar cada vez mais o acesso dos pequenos investidores, não só a Bolsa de Valores, mas no mercado como um todo. Né? Quando eu falo mercado de investimentos. Muito bom. Para quem está começando, se você tivesse que dar uma dica, ou se fosse para você mesmo, só que com o conhecimento que você tem hoje, o que você falaria para a galera que quer entrar, mas está com medo, que o medo é uma coisa que percorre a maioria das pessoas, que muitas vezes é falta de conhecimento, mas o que você poderia dar de dica para essa pessoa? Hoje tem também as casas de análise independente, né? Talvez seja um primeiro passo. Por que eu falo talvez? Porque algumas pessoas ainda têm desconfiança do mundo das corretoras, né? Infelizmente, eu não vejo muita razão para isso hoje, mas ainda há um pouco de desconfiança. Então, dá uma lida, contrata uns serviços deles. Né? Os serviços das corretoras, muitas vezes de análise, são gratuitos. Acompanha os influenciadores, acompanha os analistas, pesquisa no YouTube, no Google, no Instagram, acompanha a vida dessas pessoas, são feitas de carne e osso como a gente aqui também. Enfim, começaram uma vez. A pessoa não precisa, ninguém nasce sabendo. Né? No dia a dia ela vai aprimorando as coisas, assim como eu, assim como todos vocês estão nos escutando. E é engraçado isso, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que eu entrei no mercado em 2006. Cara, em 2000, eu sempre conto essa história, né? Em 2007 eu recebi um dinheiro de um imóvel da família, uma parte. Coloquei 100% no mercado de ações. E aí em 6 meses, 8 meses, aquelas ações se valorizaram quase 100%. Aí veio a crise de 2008. Na crise de 2008, 100% da minha grana estava alocada no mercado de ações. Que sorte, hein? Eu vi ela derreter praticamente 70%, 75%. Me lembro como se fosse hoje Gerdau caindo de acho que R$40 para 8, se eu não me engano. E eu não tinha mais dinheiro, cara, para comprar. Mas eu aprendi com os erros. Né? Eu acho que a gente acaba aprendendo com os erros, mas tem que começar um pouco devagar, guardar dinheiro para reserva de emergência e ler bastante e não achar que sabe tudo. Porque quando você acha que você sabe, é a pior parte. Concordo plenamente. Aonde você fica hoje, Beto, nas redes sociais, para as pessoas te encontrarem, seu conteúdo, que você tem um conteúdo de muita qualidade. Então, se pudesse falar um pouquinho. Eu estou lá no canal No Radar do Dinheiro, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente tenta fazer cada vez mais conteúdo. Infelizmente o tempo não deixa muito, mas o máximo que dá, a gente tenta fazer. Seja às 7 horas da manhã, meia-noite, 3 da manhã, o horário que der a gente acaba respondendo também. Infelizmente a gente não consegue responder tudo de toda forma como a gente queria, né? Tem sempre aqueles críticos chatos, haters que atormentam a gente. Tenho certeza que você deve ter muito mais do que eu. Que bom, eu tenho Beto. pouca gente que me segue, mas... Se você tem hater, quer dizer que você tá bombando, cara. Que bom, fico muito feliz. Por um lado pode ser bom, né? Mas é um pouco disso, é acompanhar nas nossas redes sociais tudo que a gente gera no dia a dia e que a gente vai tentar cada vez mais trazer conteúdos diferentes daquilo que estão no mercado, né? Eu tenho um pouco dessa ideia. Eu acho que já tem tanta gente boa hoje, eu quero ver se eu trago alguma coisa de diferente para as pessoas, principalmente para aqueles iniciantes ou que já deram o primeiro passo, né? Mas que já deram alguns dos primeiros passos. Cara, muito bom. E, Beto, você é uma pessoa que sempre tem muitas ideias. Eu comecei os meus cursos presenciais, tudo começou aqui. O meu curso presencial, os meus cursos online, mas só eu, né, individuais, eu mesmo ministrando, comecei por ideia sua. Você falou, Coen, seus cursos, você pode ensinar o que você faz. Falei, uau, aí eu comecei, minha primeira vez, a gente nunca esquece, foi com você. E você sempre tem ideias boas. Você tem projetos novos para poder falar para a galera o que está rolando aí de legal? Muitos projetos tem muitos, principalmente na cabeça. Um dia espero que o pessoal saiba aí, mas tem muita coisa boa, viu, cara? Pode ter certeza que tem muita coisa boa. Que já deve começar a vir agora nesse segundo semestre. Eu acho que principalmente nessa questão de serviços e atendimento, né? Eu acho que um enorme diferencial é você ter um bom atendimento e prestar esse tipo de assistência aos seus clientes, investidores, seja ele do iniciante ou seja ele já um avançado. Mas o que é importante, Rodrigo, você vai lembrar disso também, que a gente começou a trabalhar junto ali, acho que no comecinho de 2017, né? Final de 16, começo de 17.
E naquela época, o mercado de YouTube, praticamente, ele era moldado em, sei lá, 1, 2, 3 YouTubers, né? Não tinha muita gente falando de day trade. Eu falei, gente, isso aqui eu acho que é o nosso... Por onde a gente pode alcançar mais gente. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a abrir as redes sociais, vamos parar de transmitir as salas fechadas, vamos transmitir por YouTube, vamos gravar, vamos fazer posts no Instagram, Facebook. Vamos começar a abrir as redes sociais para as pessoas, porque é aí que a gente vai alcançar. E a gente viu que as outras corretoras acabaram seguindo a gente nesse modelo. Então, no modelo que eu estou pensando hoje também, que eu acredito que a gente vai sair na frente em breve, eu acredito que também no início de 2020 a gente já vai começar a ser copiado. E eu não acho que é ruim. Mas eu acho que a gente tem que tentar estar sempre um passo na frente e é nisso que a gente vai bater na tecla aí pro final desse ano agora e pro começo de 2020. Top, eu tenho certeza que vai ser Tomara. show de bola. Tomara, boa sorte. Valeu. Falei aqui com Mr. Roberto Indec, meu guru, cara que, pô, é foda pra mim, desculpa, mas eu não tenho como dizer. Ele era meu chefe e então sempre... fui o mais puxa-saco de todos os analistas, mas com muito carinho, com muita verdade. Isso é o principal. Betão, muito obrigado. Desejo muito sucesso a você. Valeu, e que você, cara, possa voar ainda mais que você já voa hoje. Tomara, se Deus quiser. Falou, obrigado, valeu.